O Gato Brasileiro. Título original: The Brazilian Cat, escrito por Sir Arthur Conan Doyle em 1898. Para quem não sabe, Arthur Conan Doyle foi um escritor que ele criou o Sherlock Holmes e ele inspirou muitos outros famosos escritores, como Agatha Christie, por exemplo. Essa novela, para quem não sabe o termo novela, tem muita gente que pensa que novela é igual negócio da Rede Globo, novela é negócio de televisão. Não. Existe a diferença entre conto, que é curto, né, um texto curto, novela, que é intermediário, e romance, que é um texto longo. Então isso daí é uma novela, que é um conto um pouquinho longo, né? Isso é bom para quem não gosta de ler com os olhos, prefere ler com os ouvidos. Eu sugiro um fone de ouvido, né? Tá? Só para ambientar melhor o texto, ele se passa na década de 1890, uma época que praticamente não havia automóveis e o telefone estava nascendo. Naquele tempo, o meio de comunicação importante mesmo era o telegrama, o correio, o telegrama. Então, a pessoa chegava na cidade e não havia táxi. A pessoa encontrava lá a charrete. Então, a história se passa na Inglaterra. Então, é bem interessante, viu? É um clássico da literatura e o Gato Brasileiro, ele se refere a uma onça preta, uma pantera negra que veio do Brasil, que na verdade gato não tem nada, né? É só felino, né? Da mesma família, mas tá longe de ser um gato doméstico, né? É uma fera, né, na verdade. Então, uma boa leitura. O Gato Brasileiro, Sir Arthur Conan Doyle, 1898. É difícil para um jovem ter gostos caros, grandes expectativas, conexões aristocráticas, mas sem dinheiro real em seu bolso e nenhuma profissão pela qual possa ganhar algum. O fato era que meu pai, um homem bom, otimista e bom vivant, tinha tanta confiança na riqueza e benevolência de seu irmão mais velho, solteirão, Lord Southerton, que ele tinha como certo que eu, seu único filho, jamais seria chamado a ganhar a vida por mim mesmo. Ele imaginou que, se não houvesse uma vaga para mim nas grandes propriedades de Southerton, pelo menos haveria algum posto no serviço diplomático que ainda permanece para a reserva especial de nossas classes privilegiadas. Ele morreu cedo demais para perceber como seus cálculos estavam errados. Nem meu tio, nem o Estado deram qualquer atenção ou demonstraram interesse em minha carreira. Ocasionalmente, meu tio me presenteava com alguns fazões ou carne de lebres de suas caçadas. Era tudo o que me chegava para me lembrar que eu era herdeiro da casa de Otwell e de uma das maiores fortunas do país. Na verdade, eu era apenas um solteiro aristocrático, morando em um conjunto de apartamentos em Grosvenor Mansions, sem ocupação exceto a de atirar em pombos e de jogar polo em Hurlingham. Mês a mês, percebi que era cada vez mais difícil conseguir dinheiro emprestado junto aos bancos e agiotas.
Ficava cada vez mais difícil conseguir crédito. A ruína estava a caminho. E com o passar dos dias eu a via mais clara, mais próxima e absolutamente inevitável. O que me fez sentir minha própria pobreza foi que, além da grande riqueza de Lord Southerton, praticamente todos os conhecidos de minhas relações eram razoavelmente abastados. O mais próximo deles era Everard King, sobrinho de meu pai e meu primo em primeiro grau. Ele levara uma vida aventurosa no Brasil e que agora retornara ao seu país para estabelecer-se com o capital que acumulara. Nunca se soube como ele ganhava dinheiro, mas parecia ter muito, pois comprou a propriedade de Greenlands, perto de Clipton-on-the-Marsh, em Suffolk. Durante o primeiro ano de seu retorno à Inglaterra, ele não me deu mais atenção que o avarento de meu tio. Mas, finalmente, numa manhã de verão, para meu grande alívio e alegria, recebi uma carta em que ele me convidava para partir naquela mesma data e passar uns dias na localidade de Greenlands Court. Eu estava esperando a visita oficial de justiça sobre a decretação de minha praticamente inevitável falência pelo Tribunal de Falências. E aquela interrupção pareceu-me quase providencial. Fiquei pensando na possibilidade de, quem sabe, pedir algum dinheiro emprestado a esse parente meu que eu ainda não conhecia. Poderia me safar da ruína financeira. Em nome da reputação da família, ele talvez pudesse impedir que eu fosse encostado contra a parede. Ordenei ao meu criado que fizesse minha mala e rumei na mesma tarde para Clipton-on-the-Marsh. Depois de pegar um trem secundário em Ipswich, desembarquei numa pequena estação deserta, situada em meio a um campo ondulado e relvoso, com um rio lento e sinuoso entrando e saindo em meio ao vale, entre as margens altas e lamacentas, o que mostrava que o local era litoral. Não havia carro algum à minha espera. Descobri posteriormente que o telegrama havia se atrasado, de modo que peguei uma charrete nas imediações da estação. O cocheiro era um excelente sujeito. Estava cheio de elogios ao meu parente. Soube por ele que o Sr. Everard King era um nome comentado naquela parte do país. Ele promovia festas para as crianças da escola, tinha aberto as portas de seu pequeno jardim zoológico para os visitantes, havia contribuído para instituições de caridade. Em suma, sua benevolência era tal que meu cocheiro só podia atribuí-la a ambições parlamentares. Minha atenção foi desviada do entusiasmo de meu cocheiro pelo surgimento de um belíssimo pássaro que pousou num poste telegráfico ao lado da estrada. No começo pensei
se tratar de um gaio, mas era maior, com uma plumagem mais brilhante. O condutor da charrete explicou imediatamente sua presença, dizendo que pertencia ao próprio homem que íamos visitar. Parece que a aclimatação de criaturas estrangeiras era um de seus hobbies e que ele trouxe consigo do Brasil uma série de pássaros e outros animais para criar na Inglaterra. Quando passamos pelos portões do Greenlands Park, tivemos amplas evidências desse gosto dele. Alguns pequenos cervos malhados, um curioso porco chamado, salvo engano, caititu, um papagaio maravilhosamente emplumado, algum tipo de tatu e uma criatura estranha, muito gorda, com os dedos voltados para dentro, estavam entre os animais que observei à medida que nos dirigíamos ao longo do caminho sinuoso. Everard King, meu primo, estava em pé no alto dos degraus de sua casa. Ele havia nos visto à distância e tinha suposto que era eu. Sua aparência era muito simpática e benevolente. Era de baixa estatura e entroncado. Uns 45 anos, talvez. Tinha um rosto redondo e bem-humorado, bronzeado do sol tropical com 1000 rugas castigado pelo calor. Usava roupas de linho branco rústico, no estilo verdadeiramente rural, com um charuto entre os lábios e um grande chapéu Panamá na cabeça. Era uma figura com a que se associa a um bangalô e parecia curiosamente deslocada em frente a essa ampla mansão inglesa de pedra, com as suas sólidas alas e seus pilares paladianos que ladeavam a porta. "Querida!" gritou ele, olhando por cima do ombro. "Querida, aqui está nosso convidado. Bem-vindo, bem-vindo a Greenlands. Estou encantado em conhecê-lo, primo Marshall. Grato por sua visita. É uma honra sua presença nesse lugar pacato e sonolento. Nada poderia ser mais cortês que suas maneiras." E ele me fez sentir à vontade por um instante. Mas toda a sua cordialidade não foi suficiente para compensar a frieza e até mesmo grosseria por parte de sua esposa, uma mulher alta, pálida, que apareceu quando ele a chamou. Ela era, creio eu, de origem brasileira, embora falasse um inglês excelente. A princípio, atribuí sua atitude à sua ignorância sobre nossos costumes. Na verdade, ela não tentou esconder de mim que minha presença em Greenlands Court não a agradava. Ela era possuidora de um par de olhos escuros particularmente expressivos. E eu os li claramente desde o começo. Ela desejava que eu voltasse para Londres o mais breve possível. No entanto, minhas dívidas eram demasiadamente urgentes e meus desígnios para com meu parente abastado eram vitais para me permitir ficar incomodado pelo mau humor de sua esposa. Desse modo, desconsiderei sua frieza e retribuí a extrema cordialidade
de suas boas-vindas. Ele não poupou esforços para me deixar o mais confortável possível. Meu quarto era encantador. Ele me implorou para que eu ele me implorou para eu dizer-lhe qualquer coisa que pudesse aumentar minha felicidade. Estava na ponta de minha língua para informá-lo de que um cheque em branco ajudaria materialmente para esse fim, mas senti que poderia ser prematuro no estado atual de nossas relações. O jantar foi excelente e quando depois nos sentamos juntos, fumamos charutos Havana e bebemos café, que mais tarde ele me disse ser proveniente de sua própria plantação. Pareceu-me que todos os elogios do cocheiro eram justificados e que eu nunca havia conhecido alguém tão amistoso e hospitaleiro. Mas apesar de sua natureza amigável e alegre, ele era um homem com uma determinação forte e um temperamento explosivo. Disso tive certeza na manhã seguinte. A curiosa aversão que a senhora Everard King tinha por mim era tão forte que sua atitude no café da manhã era quase ofensiva. Mas suas intenções tornaram-se inequívocas quando o marido deixou o quarto. O melhor trem do dia parte ao 12:15, disse ela. Mas eu não estava pensando em partir hoje. Respondi francamente, talvez até desafiadoramente, pois estava determinado a não ser expulso por aquela mulher. Se prefere assim, disse ela, com a expressão mais insolente possível no olhar. Tenho certeza do que quero, retruquei. Se tivesse abusando da hospitalidade do Sr. Everard King, com certeza ele me daria a entender. O que é isso? O que é isso? Ouviu-se a voz dele, vinda de outro cômodo. Ele tinha ouvido minhas últimas palavras à distância. Quando ele viu nossos rostos, percebeu o que tinha ocorrido. Seu rosto gorducho e alegre se transformou subitamente em uma expressão absolutamente feroz. Poderia, por favor, nos deixar a sós por um instante, Marshall? Disse ele. Aproveito para me apresentar. Meu nome é Marshall King. Ele fechou a porta atrás de mim e então, por um instante, ouvi-o falando com voz baixa, em tom ameaçador para sua esposa. Esta quebra de hospitalidade evidentemente atingiu seu ponto mais fraco. Não sou bisbilhoteiro. Desse modo, saí para o gramado. Logo ouvi passo apressado atrás de mim, e lá estava a senhora, com o rosto pálido de nervosismo e os olhos vermelhos de lágrimas. Meu marido me pediu para pedir desculpas a você, Sr. Marshall King, disse ela, de pé, com os olhos baixos, diante de mim. Por favor, não se incomode com isso, Sra. King. Seus olhos escuros repentinamente me fuzilaram. Seu idiota! Ela sussurrou com veemência e caminhou de volta para casa. O insulto foi tão ultrajante, tão insuportável, que fiquei parado olhando para ela com perplexidade. Eu ainda estava lá
quando meu anfitrião se juntou a mim. Ele com seu jeito alegre e bonachão mais uma vez. Espero que minha esposa tenha se desculpado por suas tolices, disse ele. Ah, sim, certamente. Ele pegou no meu braço e caminhou comigo pelo gramado. Você não deve levar a sério, disse ele. Me entristeceria imensamente se você reduzisse sua visita em 1 hora. O fato é que não deve haver segredos entre parentes. Minha pobre querida esposa é terrivelmente ciumenta. Ela odeia quando alguém, homem ou mulher, fique por algum momento entre nós. Seu ideal é uma ilha deserta e um eterno tete-a-tete. Isso explica algumas atitudes que são, admito, algo próximo da loucura. Prometa-me que você não pensará mais sobre isso. Não, claro que não. Então acenda esse charuto e venha comigo. Vou te mostrar meu pequeno zoológico. Ele passou a tarde inteira mostrando sua coleção de fauna, que incluíam pássaros, animais diversos e até répteis que ele havia importado. Alguns estavam livres, outros em jaulas e alguns inclusive dentro da casa. Ele falou com entusiasmo sobre seus êxitos e seus fracassos, dos nascimentos e das mortes, e soltava exclamações entusiasmadas no tom de um menino em idade escolar, quando algum pássaro exuberante se agitava na grama, ou algum animal exótico se esgueirava, procurando abrigo. Finalmente, ele me levou a um corredor que conduzia a um anexo da casa. No final desse corredor, havia uma porta pesada com um trilho corrediço. Lateralmente projetava-se da parede uma manivela de ferro conectada a uma roda e um tambor de guincho. Uma lateral, gradeada com barras robustas, estendia-se pela passagem. Agora vou mostrar-lhe a joia da minha coleção, disse ele. Há apenas um outro exemplar na Europa, desde que o filhote de Roterdã morreu. É um gato brasileiro. E o que ele tem de diferente de outro gato qualquer? Você vai ver, ele respondeu rindo. Queira, por favor, abrir esse postigo para olhar aí dentro. E foi o que fiz. Ao entrar, vi uma sala grande, vazia e pavimentada, com pequenas janelas gradeadas na parede. No meio dessa sala estava um felino enorme, deitado no meio de um facho de sol. Era tão grande quanto um tigre, mas negro e lustroso como ébano. Era simplesmente um felino preto gigantesco e muito bem tratado. Se aquecia e se espreguiçava como faria qualquer gato num banho de sol. Ele era impressionantemente gracioso, possante e tão diabolicamente lustroso que eu não conseguia afastar os olhos da abertura. Ele não é esplêndido? Perguntou meu anfitrião entusiasticamente. Magnífico! Jamais vi uma criatura tão esplendorosa. Há quem denomine ele como puma negro, mas na realidade não é um puma. Da cabeça à cauda mede mais de 3,5 metros. 4 anos atrás, ele era apenas uma bolinha de pelos negros
com olhos amarelos. Foi vendido para mim recém-nascido na região do Alto Rio Negro. Sua mãe foi morta a golpes de lança, após ter matado uma dúzia de nativos. Eles são tão ferozes assim? São as criaturas mais absolutamente traiçoeiras e sanguinárias em toda a terra. Se você falar sobre esse felino brasileiro para um índio daquela região, ele ficará arrepiado de medo. Esses felinos preferem carne humana a outra carne qualquer. Esse indivíduo em particular nunca experimentou sangue vivo ainda, mas quando experimentar, será um terror. Ele não admite ninguém além de mim em sua jaula, nem mesmo Baldwin, seu tratador, se atreve a se aproximar. Quanto a mim, sou para ele mãe e pai ao mesmo tempo. Enquanto ele falava, abruptamente abriu a porta e, para meu espanto, entrou se esgueirando e fechou a porta rapidamente atrás dele. Ao som de seu rugido, a enorme e ágil criatura se levantou. O enorme felino bocejou e esfregou carinhosamente sua cabeça redonda e negra contra a cintura de seu mestre, e este retribuiu suas carícias. Agora tome para dentro da sua jaula, disse ele. O gato monstruoso foi para o lado do recinto e sentou-se debaixo de um teto gradeado. Edward King saiu e começou a girar a manivela de ferro que mencionei. A fileira de barras no corredor então começou a mover-se e passar por uma fenda na parede para fechar a frente do cercado. Quando esta jaula móvel foi fechada, ele abriu a porta e me convidou para entrar no local, onde a atmosfera pesada estava imbuída do cheiro pungente peculiar aos grandes carnívoros. É assim que funciona por aqui, disse ele. Nós deixamos ele solto no recinto grande durante o dia para que ele faça exercícios, e à noite o colocamos na jaula. Você pode soltá-lo girando a manivela que movimenta a porta de grades, como você viu. Não faça isso. Eu havia colocado minha mão entre as barras para acariciar o dorso brilhante da fera. Ele puxou minha mão para fora com um semblante sério. Te afirmo que isso não é seguro. Não pense porque eu posso tomar algumas liberdades com ele que qualquer outro possa. Ele é muito exclusivo em suas amizades. Não é mesmo, Tommy? Ah, ele ouviu o seu jantar chegando, não é, garoto? Passos foram ouvidos no corredor. A criatura levantou-se e ficou a andar de um lado para o outro, pela jaula estreita. Os olhos amarelos cintilavam e a língua vermelha agitava e tremia por entre os dentes pontiagudos. Um tratador entrou com uma fatia generosa de carne crua em uma bandeja e empurrou-a através das barras. O animal pegou a carne com extrema rapidez, levou-a para um canto e lá, segurando-a entre as patas, rasgou-a e puxou-a, levantando seu focinho ensanguentado de quando em quando para nos olhar. Era um espetáculo perverso, mas fascinante. Você deve estar surpreso que eu goste desse animal, não é mesmo? Disse meu primo quando saímos do recinto.
especialmente porque fui eu quem criou ele. Não foi fácil trazê-lo do centro da América do Sul para cá são e salvo. E como te disse, ele é o exemplar mais belo que há em toda a Europa. A diretoria do zoológico daria qualquer coisa para tê-lo, mas a verdade é que não posso me separar dele. Bem, creio que já abusei muito da sua paciência com meu passatempo. Acho melhor seguirmos o exemplo de Tommy e jantar. Meu parente da América do Sul estava tão absorto com sua propriedade e seus curiosos ocupantes que por algum tempo pensei que ele em nada mais pudesse estar interessado. No entanto, compreendi que ele tinha outros interesses ao ver o grande número de telegramas que recebia. As mensagens chegavam constantemente e ele as abria sempre com uma expressão de ansiedade e de máxima atenção. Imaginei se tratar de turf ou, quem sabe, bolsa de valores. Estava claro que ele tinha negócios urgentes e que certamente não tinham relação com os confins de Suffolk. Durante os 6 dias de minha estada, ele nunca recebeu menos de 4 telegramas por dia, e por vezes até 7 ou 8. Contando as aventuras mais extraordinárias, eu ocupei esses dias tão bem que, ao final deles, havia conseguido o máximo de cordialidade com meu primo. Todas as noites ficávamos sentados até tarde na sala de bilhar, ele me contando todas as aventuras mais extraordinárias vividas por ele no continente sul-americano. Relatos tão arriscados e temerários que mal conseguia associá-los àquele homenzinho bronzeado e gordinho diante de mim. Eu me aventurei em algumas de minhas próprias lembranças da vida em Londres, que o interessaram a tal ponto que ele prometeu me visitar em Grosvenor Mansions. Ele estava ansioso por ver o lado dinâmico da vida na cidade e, diga-se de passagem, ele não poderia ter escolhido um guia mais competente. Estava me segurando até o último dia de minha visita, quando me arrisquei a abordar o que me preocupava. Falei com ele francamente de minhas dificuldades financeiras e de minha ruína iminente, e pedi seu conselho, embora esperasse algo mais concreto. Ele me ouviu atentamente, dando fortes baforadas com seu charuto. Mas como? Disse ele. Você não é herdeiro de nosso parente, Lord Southerton? Tenho todas as razões para acreditar que sim, mas ele jamais me daria qualquer adiantamento. Sim, eu tenho ouvido falar de como ele é sovina. Meu pobre Marshall, essa situação não é nada fácil. Por falar nisso, você tem ouvido alguma notícia sobre a saúde de Lord Southerton ultimamente? Ele tem sempre estado numa situação crítica desde minha infância. Ele está sempre com o pé na cova, mas nunca morre. Sua herança pode estar distante ainda. Meu caro, que situação complicada você está. Eu tinha alguma esperança, se o senhor pudesse, sabendo de todas as minhas dificuldades, me adiantar algum. Não, diga mais nada, meu caro, disse ele com a máxima cordialidade. Falaremos sobre isso ainda essa noite.
Dou-me a palavra de que o que estiver ao meu alcance será feito. Não lamentava que minha visita estivesse chegando ao fim, uma vez que é desagradável sentir uma pessoa de dentro da casa em que se é hóspede desejar ansiosamente sua partida. O rosto pálido e os olhos hostis da Sra. King se tornavam cada vez mais odiosos para mim. Ela só não era mais abertamente rude devido ao temor que tinha de seu marido. O ciúme dela era tão desvairado que ela me ignorava completamente, a ponto de nunca dirigir-me a palavra. Ela fazia o máximo para que minha estadia em Greenlands fosse o mais insuportável possível. Seus modos foram tão ofensivos no último dia que eu certamente teria partido, não fosse minha necessária conversa marcada para a noite com meu anfitrião para salvar-me da falência. Tal conversa ocorreu muito tarde. Meu primo recebera mais telegramas durante o dia que de costume. Ele havia se trancado em seu escritório após o jantar e só surgiu no ambiente quando a mulher e os empregados foram dormir. Ouvi ele trancando as portas como era de seu costume à noite e finalmente veio ao meu encontro na sala de bilhar. Sua figura corpulenta estava envolta em um roupão e ele usava um par de pantufas vermelhas sem salto. Acomodando-se numa poltrona, ele preparou um copo de aperitivo, no qual não pude deixar de perceber que o uísque predominava consideravelmente sobre a água. Caramba, disse ele, que noite! Era verdade. O vento uivava e gritava em volta da casa, e as janelas rangiam e sacudiam como se estivessem a ponto de estourar para dentro. O brilho das lâmpadas amarelas pareciam mais brilhantes e o sabor de nossos charutos mais perfumados pelo contraste. Agora, meu rapaz, disse meu anfitrião, temos a casa e a noite para nós. Dê uma ideia de como está sua situação financeira e verei o que poderei fazer para organizá-la. Quero ouvir todos os detalhes. Me sentindo encorajado, comecei uma longa exposição citando comerciantes, credores, do meu senhorio ao meu criado. Tinha feito anotações em minha caderneta de bolso. Fiz, diga-se de passagem, uma exposição bem organizada de minha própria vida mal organizada e de minha situação lamentável. Fiquei deprimido, no entanto, ao perceber que os olhos de meu companheiro eram vagos e sua atenção estava em outro lugar. De quando em quando, ele expunha uma observação superficial e inútil, querendo indicar que havia seguido minha linha de raciocínio. Passava mais algum tempo e ele pedia para que eu repetisse algum ponto, mas sempre voltava e ficava desatento em relação às minhas palavras. Por fim, ele se levantou e jogou a ponta do charuto na lareira. Ouça, meu garoto, disse ele. Desculpe, mas nunca fui bom em visualizar números mentalmente. Coloque tudo por escrito no papel. Vou compreender quando estiver tudo preto no branco. A proposta era animadora. Prometi fazer o que foi sugerido. Agora é hora de dormirmos. Nossa, o relógio já está batendo 1 hora. O barulho do relógio da sala
foi por um instante maior que o som da tempestade. Do lado de fora, o vento de tempestade lufava com enorme intensidade. Tenho que ver meu gato antes de ir para a cama. A tempestade deixa ele nervoso. Você acompanha? Certamente. Então, ande devagar e evite falar, porque todos estão dormindo. Nós passamos silenciosamente pela antessala adornada com tapetes persas e fomos até a porta. Estava escuro no corredor de pedra, mas havia um lampião pendurado por um gancho. Meu anfitrião o apanhou e o acendeu. Não havia nada visível no recinto. Desse modo, soube que a fera estava em sua jaula. Entre, disse meu parente, ao abrir a porta. Um rosnado agressivo nos advertia que o animal realmente estava irritado com o mau tempo. A luz oscilante da lanterna, o vimos. Era uma enorme massa negra atada no canto do covil e lançando uma sombra grosseira sobre a parede caiada. Sua cauda movia-se furiosamente sobre a palha. Pobre Tommy, não está no melhor dos ânimos, disse Everard King, segurando o lampião e olhando para ele. Parece um demônio negro, não é mesmo? Vou dar um pouco de comida para acalmá-lo. Você poderia segurar a lanterna por um momento? Peguei o lampião da mão dele e ele deu um passo em direção à porta. A despensa dele está aqui fora, disse ele. Aguarde um momento, por favor. Ele saiu e a porta se fechou atrás dele, com um barulho metálico estridente. Aquele som duro e assustador fez meu coração disparar. Uma súbita onda de horror me envolveu. Uma percepção vaga de alguma traição monstruosa me deixou com calafrios. Corri para a porta, mas não havia trinco do lado de dentro. Aqui! Eu gritei. Deixe-me sair! Tudo bem, não faça escândalo, disse meu anfitrião do corredor. Você tem luz aí? Sim, mas não quero ficar trancado aqui sozinho. Você não quer? Eu ouvia sua risada zombeteira e gutural. Você não ficará sozinho muito tempo. Deixe-me sair, repeti em tom irritado. Quero deixar claro que não admito zombarias desse tipo. Zombaria é o que você vai ver agora, disse ele com outra risada odiosa. E então, subitamente, ouvi, em meio ao barulho da tempestade, o ranger do guincho e da manivela. A grade estava sendo aberta através da fenda da parede. Meu Deus! Ele estava soltando o gato brasileiro. À luz do lampião, vi a grade deslizando lentamente pela fenda da parede. As barras iam desaparecendo diante de mim. Vi a abertura ficar com a largura de um pé. Dei um grito e agarrei a última barra e a puxei com a força de um louco. Eu era um louco com raiva e horror. Por pouco mais de um minuto consegui deixar a coisa imóvel. Eu sabia que ele estava usando toda a força sobre o cabo de aço e que a alavancagem certamente me superaria. Lutei centímetro por centímetro. Meus pés iam deslizando pelo chão de pedra. E todo o tempo implorei e supliquei para que o monstro desumano me poupasse de tal morte atroz. Invoquei nosso parentesco, tentei lembrar-lhe que era seu convidado
Implorei para saber que mal fizera a ele. Sua única resposta eram os puxões no cabo do guincho movidos pela manivela. A cada sacudida, uma nova barra desaparecia pela fenda. Deixei-me ser arrastado ao longo da jaula até que finalmente meus pulsos estavam doloridos e os dedos machucados. Desisti da luta desigual. A grade ressoou quando a soltei e logo após ouvi o barulho das pantufas no corredor e a batida da porta distante. Então tudo ficou em silêncio. Durante um tempo, a criatura não se moveu. Ele ficou parado no canto e parou de abanar o rabo. Sua visão de um homem atrás das barras de seu cativeiro, sendo arrastado e gritando em sua frente, aparentemente o assombrou. Vi seus olhos grandes me encarando fixamente. Havia deixado cair o lampião no chão quando agarrei as barras, mas ainda assim estava aceso. Fiz um movimento para segurá-lo, crendo que sua luz poderia me proteger, mas no instante que me movi, a fera soltou um rugido profundo e ameaçador. Por um momento, me detive e fiquei em meu canto morrendo de medo. O gato, se é que alguém pode chamar uma criatura tão aterrorizante com um nome tão doméstico, não estava mais que 3 metros de mim. Os olhos brilhavam como 2 discos de fósforo na escuridão. Aqueles olhos me aterrorizavam e ao mesmo tempo me fascinavam. Não conseguia tirar meus olhos deles. Em momentos de intensidade tão grande, a natureza nos prega peças, e aquelas luzes cintilantes aumentavam e diminuíam em um ritmo de aumento e queda, parecendo faíscas elétricas na escuridão. O recinto era preenchido com aquela iluminação sinistra, inconstante. De repente, aquelas luzes se apagaram por completo. A fera fechou os olhos. Eu não sei se pode haver alguma verdade na velha ideia do domínio do olhar humano, ou se o enorme gato estava simplesmente sonolento. Mas o fato é que, longe de mostrar qualquer sintoma de me atacar, ele simplesmente cochilou. Ainda assim, em vez de expressar uma intenção agressiva, ele repousou sua grande cabeça negra e lustrosa sobre suas enormes patas dianteiras e parecia querer dormir. Fiquei em pé, temendo me movimentar bruscamente para não atiçar a força maligna dele. Ao mesmo tempo, pude pensar, uma vez que os olhos ferinos estavam fora de mim. Aqui estava eu calado, noite adentro, com aquele monstro feroz. Meus instintos me diziam que o animal era tão traiçoeiro quanto seu mestre. Como poderia evitá-lo até de manhã? Não havia esperança na porta, tampouco nas janelas estreitas e gradeadas. Não havia qualquer abrigo naquela sala nua revestida de rochas. Clamar por ajuda seria um absurdo. Sabia que aquele cativeiro era um anexo e que o corredor que ligava à casa tinha pelo menos 30 metros. Além disso, com a tempestade trovejante do lado de fora, meus gritos provavelmente não seriam ouvidos. Minha coragem e engenhosidade eram as únicas coisas em que podia confiar.
E então o desespero me assombrou novamente. Olhei para o lampião. A tocha já estava queimando quase até o fim. Mais 10 minutos e a iluminação acabaria. Portanto, tinha apenas 10 minutos para fazer alguma coisa, pois sabia que se ficasse no escuro com aquele animal medonho, seria incapaz de qualquer ação. Pensar nisso me paralisou. Olhei para todas as partes com um olhar de desespero sobre aquela câmara de morte e fixei meu olhar num ponto que seria, se não a salvação, ao menos um perigo não tão imediato e iminente como o chão aberto. Como mencionei antes, a jaula tinha um teto gradeado da mesma forma que a frente. Essa grade horizontal permanecia fixa quando se abria a grade frontal pela fresta da parede. O teto gradeado era constituído de barras com poucos centímetros de intervalo entre as mesmas. Eram fixadas por uma estrutura de arame. O espaço entre o teto gradeado e o telhado devia de ser um pouco mais de meio metro. Se eu pudesse subir lá, me espremendo entre as barras e o teto, ficaria apenas uma parte de meu corpo vulnerável. Estaria mais seguro que embaixo. Minhas costas, meus pés e pernas estavam quase a salvo. Apenas minha face poderia ser atacada. Lá, na verdade, não havia proteção, mas ao menos deveria estar fora da pata do brutamontes quando este começasse a caminhar pelo recinto. Ele teria que sair de seu trajeto para me alcançar. Era agora ou nunca, pois a luz estava indo embora. Com a luz apagada, tal façanha seria impossível. Respirei fundo e pulei, agarrando-me à beira do ferro do teto de grades com respiração ofegante, consegui subir na grade horizontal. Me contorci com dificuldades e finalmente fiquei suspenso de bruços, olhando diretamente para os olhos terríveis e a bocarra aberta do gato. Seu hálito me atingiu o rosto como se fosse um caldeirão de água com algo podre fervendo. Aparentemente, no entanto, ele parecia mais curioso que zangado. Com a ondulação elegante de suas longas costas negras, levantou-se, espreguiçou-se e em seguida ergueu-se sobre as patas traseiras, com uma das patas dianteiras escorando na parede. Deu um tapa sobre a grade horizontal debaixo de mim. As garras afiadas de sua pata rasgaram minhas calças. Afinal, estava vestido com um traje social elegante para a noite. Surgiu um ferimento no joelho. Não foi um ataque propriamente dito, mas sim um ferimento, pois após eu ter gritado de dor, ele voltou para o chão novamente. E pulando levemente dentro de seu recinto, ele começou a andar rapidamente pela sala, olhando para cima de vez em quando. Recuei o máximo possível contra a parede. Quanto mais me afastasse da beirada, mais difícil seria para ele me atacar. Ele parecia mais excitado agora, que começava a se mexer e corria veloz e silenciosamente ao redor do cubículo, passando continuamente sob a cama improvisada de ferro sobre a qual eu estava deitado. Era maravilhoso ver uma massa tão grande passando como uma sombra, quase sem ruído algum.
era mais baixo que a mais suave das almofadas aveludadas. A lâmpada estava queimando, tão fraca que mal podia ver a criatura. E então, com um último clarão, veio o último lampejo. O lampião apagou-se completamente. Eu estava sozinho com aquele gato no escuro. Quando se soube que foi feito tudo, quando se sabe que foi feito tudo o que é possível para vencer uma dificuldade, parece ajudar no enfrentamento do perigo. Não há nada a fazer a não ser esperar silenciosamente pelo resultado. Nesse caso, não havia chance de segurança em lugar algum, exceto o lugar exato onde eu estava. Me estendi e repousei em silêncio, respirando o mínimo possível, na esperança de a fera esquecer de minha presença, no caso de eu não fazer nada para lembrá-lo de que eu estava lá. Calculei por alto que deviam ser umas 2 horas. Às 4 o dia amanheceria. Eu não tinha mais nada a fazer a não ser esperar aquelas 2 terríveis horas para ver a luz do dia. Do lado de fora, a tempestade ainda fazia barulho, e a chuva não parava de cair continuamente contra as pequenas janelas. Do lado de dentro, o ar era insalubre e fedido. O fedor era dominante. Eu não podia ver, tampouco ouvir o gato. Tentei pensar sobre outras coisas, mas a única coisa que desviava meu pensamento daquela terrível situação era a vilania de meu primo, sua hipocrisia ímpar e sua maldade absurda contra mim. Por detrás daquele rosto alegre, escondia-se o espírito de um assassino medieval. À medida que eu pensava nisso, via com mais clareza como as coisas haviam sido planejadas. Ele tinha aparentemente ido para a cama dormir, como fizeram as outras pessoas da casa. Sem dúvida, ele teria testemunhas para provar seu álibi. A história dele era muito simples. Ele diria que havia me deixado terminar meu charuto na sala de bilhar. Eu tinha ido sozinho, por minha conta e risco, ver o gato uma última vez e que tinha entrado no recinto sem perceber que a porta da jaula estava aberta e que dessa maneira um acidente trágico ocorreu e que fatalmente eu havia sido devorado pelo gato. Como tal crime poderia ser imputado a ele? Talvez ele seria suspeito, mas não haveria, em hipótese alguma, prova conclusiva. Com aquelas 2 horas apavorantes, demoraram a passar. Durante a espera, ouvi um som baixo e áspero. Imaginei ser a criatura lambendo sua própria pele. Diversas vezes, aqueles olhos esverdeados brilharam em minha direção através da escuridão, mas nunca um olhar fixo. E minhas esperanças ficaram mais fortes em que minha presença tinha sido esquecida ou ignorada. Por fim, a primeira luz do amanhecer atravessou as janelas. A princípio vi 2 quadrados cinzentos, depois a coloração cinzenta foi ficando branca. Em seguida distingui novamente meu companheiro medonho. E para piorar as coisas, ele também podia me ver. Ficou evidente para mim que seu humor
estava muito mais agressivo e perigoso do que quando o vi pela última vez. O frio da manhã tinha irritado ele, e além do mais, ele estava com fome. Com um rosnado contínuo, ele caminhava de um lado para o outro do cubículo. Ele se pôs a caminhar na parede oposta ao meu refúgio. Seus bigodes estavam arrepiados ferozmente e sua cauda balançava e chicoteava. Quando ele contornava os cantos, seus olhos selvagens olhavam para cima em minha direção, com uma ameaça mortal. Soube então que ele queria me matar. E mesmo assim não pude deixar de admirar a graciosidade sinuosa dessa criatura demoníaca. Seus movimentos longos e flexíveis, o brilho de seus pelos, a palpitação de sua língua vermelha pendurada em seu focinho preto. Ele rosnava o tempo todo, cada vez mais alto. Estava esperando seu ataque a qualquer minuto. Que hora miserável para morrer! Tão frio, tão desconfortável, tremendo em minhas roupas leves, sobre aquela grelha de tormento sobre a qual estava deitado. Me esforcei para reanimar, para elevar minha alma rumo à superação, e ao mesmo tempo com a lucidez de um homem que se vê perdido. Olhei para todas as partes buscando algum meio possível de salvação. Uma coisa estava clara para mim: se a porta da jaula pudesse retroceder, eu poderia encontrar refúgio atrás dela. Seria possível eu puxar a grade da jaula de volta? Me movi com muito cuidado, com medo de atrair a criatura em minha direção. Devagar, muito lentamente, coloquei minha mão sobre a porta aberta. A última barra estava dentro da fresta da parede. Para minha surpresa, cedeu facilmente na minha direção. Naturalmente, puxei novamente e uns 8 centímetros foram movidos. Aparentemente funcionava sobre rodas. Puxei novamente e então o gato pulou. Foi tão rápido, tão repentino, que realmente não ouvi. Escutei apenas um rugido selvagem e num segundo momento vi olhos amarelos brilhantes, a cabeça negra achatada com sua língua vermelha e dentes brancos. Ele estava ao alcance de minha mão. O choque sacudiu o teto gradeado no qual eu estava deitado. Até que eu pensei, se é que consegue-se pensar em qualquer coisa em tal momento, que o teto gradeado iria desabar. O gato chegou tão perto, a cabeça e as patas tão próximas, as patas traseiras arranharam a borda da estrutura de ferro. Pude ouvir as garras de trás raspando, enquanto as dianteiras se agarravam às grades horizontais. O hálito dele me deixava nauseado, mas seu salto havia sido mal calculado. Ele não conseguiu manter a posição, ele balançou para trás e caiu pesadamente sobre o chão. Com um rosnado, ele me encarou e se encolheu para saltar uma segunda vez. Eu sabia que meu destino seria decidido nos próximos momentos. A criatura tinha aprendido por experiência. Ele não iria cometer erro de cálculo novamente. Tinha que agir prontamente, sem medo, caso quisesse ter uma chance de viver. Em um instante elaborei um plano.
Tirei meu paletó e o joguei sobre a cabeça da fera. No mesmo momento desci para o chão, agarrei a porta com grades e a puxei com toda a força para dentro para fechar a porta da jaula. A porta fechou mais facilmente que eu poderia esperar. Cruzei o recinto arrastando a porta comigo, mas a pressa extrema ao realizar esse movimento me fez ficar do lado de fora da jaula. Se eu tivesse do lado oposto, talvez tivesse saído sem nenhum arranhão. Me obriguei a parar por um instante para passar através da abertura que eu tinha deixado. Aquele momento foi suficiente para dar tempo de a criatura se livrar do casaco com o qual eu tinha temporariamente o cegado e pular em minha direção. Me esgueirei pela abertura e puxei as portas pelo trilho atrás de mim, mas ele agarrou minha porta antes que eu pudesse retirá-la completamente. Um golpe de sua enorme pata rasgou minha panturrilha da mesma maneira que uma lâmina de serraria corta uma lasca de madeira. No momento seguinte, sangrando e quase desmaiado, me encontrei deitado sobre a cama de palha imunda e protegido por barras amigas, enquanto a criatura investia furiosamente contra as mesmas. Demasiadamente ferido para me movimentar, fraco demais para sentir medo. Só me restava deitar mais morto do que vivo e observar meu inimigo. Ele pressionou seu peito preto contra as barras e tentou me pegar com as patas dianteiras, como os gatos domésticos fazem em frente a uma ratoeira. Ele arranhava minhas roupas, mas não conseguia me tocar. Tinha ouvido falar do curioso efeito entorpecedor das feridas provocadas pelos grandes carnívoros. Eu estava experimentando na prática essa teoria, uma vez que tinha perdido todo meu senso de personalidade e não estava interessado no sucesso ou fracasso do gato. Era como se fosse um jogo pelo que eu estava assistindo. E então, gradualmente, minha mente me conduziu para sonhos estranhos. Em minha visão, sempre aparecia aquela face negra com a língua vermelha. As visões iam e vinham. Havia me perdido num delírio de nirvana, o abençoado alívio dos que sofrem um castigo extremo. Ao relembrar os acontecimentos, posteriormente, concluo que devo ter ficado desmaiado por cerca de 2 horas. O que me fez acordar de minha inconsciência foi o barulho metálico estridente da tranca da porta externa pela qual minha aventura teve início. Era o barulho do disparo da mola da fechadura. Antes de acordar o suficiente para ter percepção clara das coisas, vi o rosto redondo e benevolente de meu primo olhando pela porta aberta. O que ele viu certamente o agradou. O gato estava agachado no chão, enquanto eu estava estendido sobre as minhas costas com a camisa em farrapos, calças rasgadas em tiras e uma grande poça de sangue em volta de mim. Posso ver seu rosto espantado agora, pois estava bem iluminado com a luz do sol da manhã. Ele olhou para mim e olhou novamente. Então ele fechou a porta atrás de si e avançou para a jaula para verificar se eu realmente tinha morrido. Não posso dizer exatamente o que aconteceu.
não estava totalmente lúcido a ponto de testemunhar com exatidão. O que tenho certeza é que ele estava virando as costas, deixando de olhar para mim para encarar o animal. "Tome, meu filho!" gritou ele. "Meu bom e velho Tome!" E em seguida ele aproximou-se das barras da porta da jaula, ainda de costas para mim. "Quieto! Quieto, sua fera estúpida!" esbravejou meu primo. "Você não conhece seu dono?" Subitamente veio a lembrança em meu cérebro, estonteado das palavras que meu primo tinha dito sobre quando o gato provasse o gosto de sangue, faria ele se voltar contra um amigo. Meu sangue tinha despertado tal instinto assassino, mas era quem estava lá para pagar o preço, mas era ele que estava lá para pagar o preço. "Saia daqui!" ele gritou. "Saia daqui, seu demônio! Baldwin, Baldwin! Aqui! Ah, meu Deus!" E então eu ouvi ele cair e se levantar novamente, com um som semelhante ao rasgar de um tecido. Seus gritos foram ficando gradativamente mais fracos, até que foram abafados completamente pelo enorme rosnado de seu agressor. E depois de eu agachar, ele tinha morrido. Eu vi com um pesadelo uma figura cega, esfarrapada e encharcada de sangue correndo pelo recinto. Essa foi minha última visão antes de eu desmaiar mais uma vez. Levei muitos meses em minha recuperação. Na verdade, não posso dizer que me recuperei de fato, pois até o final de meus dias terei que carregar uma bengala, como lembrança da minha noite com o gato brasileiro. Baldwin, o tratador e outros criados não sabiam o que tinha acontecido quando, atraídos pelos gritos de morte de seu patrão, me encontraram atrás das grades e os restos mortais de meu primo. O que eles descobriram depois serem seus restos sob as garras da criatura que ele havia criado. Eles o prenderam com ferros quentes e depois atiraram nele para que pudessem me libertar. Fui levado para meu quarto e lá, sob o teto de meu quase assassino, estive à beira da morte por diversas semanas. Eles tinham enviado um cirurgião de Clipton e uma enfermeira de Londres, e em um mês eu estava pronto para ser carregado até a estação de trem, e assim retornei mais uma vez para Grosvenor Mansions. Eu tenho uma lembrança do tempo em que estava doente, o que poderia ter sido parte do panorama em constante mudança de um cérebro delirante, se não tivesse sido definitivamente fixada em minha memória. Certa noite, quando a enfermeira estava ausente, entrou pela porta de meu quarto uma mulher alta vestida de luto. Ela se aproximou de mim e, ao inclinar seu rosto amarelado, vi, pela baixa iluminação da luz do abajur, que era a mulher brasileira com quem meu primo casara. Ela olhou atentamente para o meu rosto e sua expressão foi muito mais amável do que aquela que eu tinha conhecido. "Você está consciente?" ela perguntou. Eu acenei que sim, com a cabeça com dificuldade, uma vez que estava muito doente. "Bem, eu só queria dizer que você tem a si mesmo para culpar. Eu fiz tudo o que pude por você, não fiz? Desde o começo tentei expulsar você da minha casa. Por todos os meios, menos trair meu marido, tentei salvá-lo dele. Eu sabia que ele tinha uma razão para te trazer aqui. Eu sabia que ele nunca deixaria você sair novamente.
Ninguém o conhecia como eu conhecia. Eu que sofrera com ele tantas vezes. Eu não me atrevi a te contar tudo isso. Ele teria me matado, mas eu fiz o melhor que pude para te salvar. De jeito que as coisas acabaram, você veio a ser o meu melhor amigo que eu já alguma vez tive. Você me libertou. Eu imaginei que nada além da morte me traria liberdade. Lamento se você está ferido, mas não posso me reprovar. Eu lhe disse que você era um tolo, e você acabou sendo de fato um tolo. Depois ela saiu do quarto, aquela mulher amarga e singular, e eu nunca mais voltei a vê-la novamente. Com o que restava da propriedade de seu marido, ela voltou para a sua terra natal. Ouvi dizer que ela virou freira em Pernambuco. Após algum tempo de meu regresso a Londres, os médicos me permitiram cuidar de meus próprios negócios. Não era uma permissão muito bem-vinda, pois eu previ que aquele era um sinal para uma avalanche de credores. No entanto, quem primeiro apareceu foi meu advogado, Mr. Summers. Me alegra muitíssimo que Vossa Senhoria tenha melhorado. Há muito que espero te oferecer meus parabéns. Que brincadeira é essa, Summers? E não é uma boa hora para piadas. Falo sério, respondeu ele. Faz 6 semanas que o Lord Sutherton faleceu. Não informamos você antes com receio de atrapalhar sua recuperação. Lord Sutherton, um dos homens maiores magnatas da Inglaterra. Eu não podia crer em meus ouvidos. E então subitamente pensei no tempo que tinha passado e de como coincidia com meus ferimentos. Então o Lord Sutherton deve ter morrido quase ao mesmo tempo que eu fui ferido. A morte dele ocorreu no mesmo dia. Summers olhou sério para mim e falou: E eu estou convencido, uma vez que ele é um sujeito muito astuto, que ele tenha suposto a verdadeira natureza do acidente. Ele fez uma pausa, como esperando uma confidência minha, mas eu não sei o que lucraria expondo tal escândalo familiar. Sim, é uma coincidência muito curiosa, ele continuou, com o mesmo olhar de quem sabia. Naturalmente, você sabe que seu primo Everard King é o próximo herdeiro na linha de sucessão. Agora, se tivesse sido você no lugar dele, quem tivesse sido rasgado em pedaços por esse tigre, ou seja lá o que for, então certamente era seu primo que tinha herdado a fortuna de Lord Sutherton no presente momento. Sem dúvida alguma, disse eu. Soube casualmente que o camareiro de Lord Sutherton estava sendo pago por Everard King para informar-lhe sobre a saúde de seu patrão. O camareiro enviava telegramas com intervalo de poucas horas para deixar Everard King a par das últimas novidades de saúde de seu tio. Não é estranho ele querer estar tão bem informado, uma vez que ele não é o herdeiro direto? Muito estranho, disse eu. E agora, Summers, traga minhas contas e um talão de cheques novo. Vamos começar a colocar as coisas em ordem. Fim da história.